Vamos lá, doutor Pablo, boa noite. Tomou uma aguinha, tá tudo bem, tá em Brasília. Brasília tá pegando fogo em todos os Verdade, né, sentidos. menino? Todos os sentidos. Em todos os sentidos. E nós aqui emanando luz, amor, paz, saúde plena, né? Para que Precisamos, tudo se acalme. precisamos, com certeza. Muito obrigada por estar aqui conosco. O doutor Pablo foi nosso palestrante o ano passado. Eu quero aqui agradecer a generosidade dele estar aqui conosco para conversar, né, para nos fortalecer aí nesse momento que eu não sei se é durante ou se é depois, mas com certeza não é antes, né? E nós vamos falar um pouco sobre os recursos que nós temos pela perspectiva da neurociência. Então, boa noite, doutor Pablo, seja muito bem-vindo por estar aqui conosco. Boa noite, Tânia. Eu que agradeço o carinho, o convite, o privilégio de estar aí com vocês, do Luminário. Foi uma experiência maravilhosa, fantástica no passado. Realmente que marca a memória e eu vou levar aquele dia ou aqueles dias ali para o resto da minha vida, como uma memória muito marcante, muito profunda, surpreendente, né? Foi surpreendente. Então, eu só tenho que agradecer o seu convite, de estar aqui com o público do Luminário, com um público espetacular, que público legal. E vamos falar de neurociência, vamos falar de pandemia, de emoções, de como sair disso talvez um pouco melhor, se é possível isso, né? Então, E é possível sair dessa pandemia, porque, assim, às vezes eu tenho a sensação que a gente não vai sair dela nunca mais, doutor Pablo. eu costumo Juro. dizer, eu costumo, talvez essa seja um pensamento antifrágil, aquilo que eu estava falando com você antes. E se for isso, para o resto dos nossos dias? É um exercício interessante, talvez, a gente fazer. É um exercício interessante da gente buscar sempre uma adaptação, como diz os jovens, àquilo que tem para hoje. É o que tem para hoje. Então, na verdade, mas antes de falar do pós-pandemia, eu queria falar um pouquinho do antes, do durante e do depois. A gente só consegue estabelecer futuro, prognóstico, se a gente entende bem o passado, se a gente entende bem o nosso momento atual. E aí a gente consegue estabelecer alguns caminhos pela frente. Tânia, a verdade é que, enquanto sociedade, a gente já não vinha bem. Nós já tínhamos perdido o jogo já estava perdido. O Brasil é o país com o maior número de transtornos de ansiedade do mundo. Nós somos o segundo país do mundo a consumir calmantes. Nós somos o país mais depressivo da América Latina e o quinto do mundo. A verdade é que já vínhamos muito doentes, a sociedade já vinha muito doente. Só que isso estava pelos cantos, isso estava aos trancos e barrancos, debaixo dos tapetes. A gente estava no automatismo da vida. Dormia, acordava, trabalhava, pagava conta, pegava filho. E assim a gente vinha há décadas, sofrendo, sofrendo e sofrendo. A pandemia veio ser Se não sofrendo, só para te cortar, se não sofrendo, pelo menos anestesiado, né? Porque que não aí é um dava problema tempo até nem de mais sério. sentir, né? Não dava tempo de sentir. Perfeito. Eu costumo dizer que nós temos hoje dois grandes anestésicos que o ser humano tem utilizado para aplacar a sua angústia desse dia a dia, sem sentido, sem propósito. O primeiro anestésico é o automatismo. O automatismo da vida não deixa você pensar em nada para não se angustiar. O segundo anestésico é o uso abusivo de psicotrópicos, de drogas, de álcool, de comida, de sexo. Tudo aquilo que a gente vem colocar no buraco da nossa angústia, para que ela não venha no nosso espelho e nos encare de frente. É assim que vínhamos, há décadas, aos trancos e barrancos. A pandemia falou assim, chegar. Colocou isso para fora, colocou isso à tona. Agora não tem mais como a gente não encarar esse problema. O aumento exponencial dos transtornos de ansiedade, pânicos, insônia, depressão, suicídio, melancolia, até a esquizofrenia, né, que esse rapaz aí que tratou o motoboy,
Então, assim, a pandemia, se a gente pode falar alguma coisa boa dela, tem isso, é que a gente chegou num momento de inflexão da sociedade e que a gente precisa fazer alguma coisa. Não dá para continuar do jeito que está. A pandemia acelerou isso. A pandemia potencializou isso, ela colocou isso à tona. Então, talvez uma coisa que ia acontecer daqui a 50 anos, tem que acontecer agora, porque ninguém aguenta mais. Estamos muito sofridos, estamos anestesiados, estamos muito doentes. E aí é que, aquilo que eu estava falando com você, daqui para frente, como é que a neurociência pode ajudar isso, quais são as ferramentas da neurociência, o que a gente tem estudado, o que a gente tem proposto, como é que as pessoas podem caminhar nessa direção. E aí, a primeira coisa que eu... Antes de entrar na questão da neurociência, me surgiu aqui uma inquietação, assim, desse seu diagnóstico, né? É claro que nós tivemos um aumento aí desses quadros, né, psicológicos, né, bem aguçados. Nessa perspectiva, as doenças ficaram mais graves? Ou elas aumentaram em número, pessoas que estavam no seu limite adoeceram, pessoas que não tinham diagnóstico passaram a ter. Então, assim, a pandemia acelerou esse processo, ela potencializou isso e ficaram mais graves. Os sintomas estão mais intensos, as pessoas estão com sintomas mais intensos. Então, ela aumenta tanto em quantidade quanto em intensidade. Então, a pandemia, Tânia, eu costumo dizer que foi uma lupa no presente. Aumentou o presente. Não vamos longe, não. Aumentou o número de violência doméstica, os casos de violência doméstica, porque já não estava bem. Então, tudo aquilo que já não estava bem, a pandemia foi lá com a lupa dela e pum! Olha só, aumentou o número de divórcios. As relações já não estavam boas. Olha que interessante essa leitura, se a gente for fazer ela da pandemia. É uma oportunidade. A gente ia continuar daquele jeito. Eu não sei por quanto tempo. Até chegar um caos completo social. A pandemia, então, ela colocou isso na nossa frente e falou, cara, eu preciso repensar as relações humanas, as relações de trabalho, o indivíduo. O que a gente está buscando? O que é? Vamos dar menos importância para a matéria e um pouquinho mais para a alma, para o espírito, para os valores, para os princípios de fato? Porque talvez seja isso que dê sentido à vida. Talvez seja isso que vai brilhar os olhos de novo do ser humano. E não quando ele consegue comprar o carro zero. Brilhou por muito tempo. Só que o que acontece? Uma semana depois os olhos já estão escuros novamente, porque já não tem mais graça aquele carro. O tesão daquele carro, a coisa daquele carro. Então, assim, eu acho que estamos num ponto de inflexão. Estamos num ponto de mudança, individual e social. Porque do jeito que nós estamos, a coisa inexoravelmente vai caminhar para o caos. Sabe? Diante do caos, o caminho da cura é mais rápido, ou mais fácil, ou mais difícil? Precisa do caos para curar. Precisa do caos para curar. E aí é que o anestésico não está deixando. O anestésico não está deixando chegar no caos. Precisa da dor para curar. Precisa do caos para curar. O caos, ele é um momento de inflexão, de ruptura de uma ordem anterior para uma próxima que vai vir. Se eu não chego individualmente nisso e nem socialmente, eu mantenho uma situação vigente por indefinidamente. Esse é o nosso momento atual, você diria? Acredito. Eu acredito que é um momento dessa inflexão, dessa mudança. Porque a pandemia acelerou o caos. O caos econômico, o caos financeiro, o caos individual, o caos das relações. Então, assim... Dos valores. Então, não é para a gente se assustar com o caos. Não. Não é para a gente resolver o caos com as ferramentas antigas. Não. Não é para a gente se encher de remédio para se anestesiar do caos. Não. Não é para a gente tomar 2 garrafas de vinho à noite por causa do caos. Não.
Não é para a gente se encher de doce carboidrato por causa do caos. Não. É para a gente buscar ferramentas novas do cooperativismo, do amadurecimento, da gente ver como é que a gente estava vindo errado, o que, que a gente pode fazer para mudar. Onde é que eu estava errando? Estava errando com a minha esposa? Estava errando no meu trabalho? O que estava acontecendo? É aí que você vai mudar, cara. Eu preciso ter mais tempo para isso. Eu vou diminuir aquilo. Essa é a ferramenta do novo. E não você ficar torcendo para que isso tudo logo passe e você volte com a sua vida antiga. Porque aquilo ali você sabe para onde te levou. É aquela velha história, né? Se eu percorro um caminho que eu sei onde vai dar, é uma ilusão achar que eu percorrendo aquele caminho vou chegar num destino diferente. Você não vai. Você vai chegar no destino que aquela estrada te leva. Como é que você quer ter qualidade de vida, paz de espírito? Como é que você quer ter saúde física e mental percorrendo um caminho da doença? Um caminho que levou o mundo ao caos. Então, Tânia, eu acho que a gente precisa buscar ferramentas novas, ferramentas de amadurecimento, para a gente inaugurar uma nova era, uma nova geração, um novo momento social. E aí que é aquele conceito que eu te falei da antifragilidade, que passa a ser um conceito muito interessante para esse novo momento. Então, quando você fala de antifragilidade, quer dizer, me vem várias historinhas aí na cabeça, porque fragilidade é uma palavra que você olha e fala, vou me machucar mais, né? Como e em contraponto nós temos a questão da resiliência, né? Sempre foi importante ser resiliente, né? Fulano é resiliente, veio, derrubou a casa, olha lá, ele já está lá trabalhando com força, com fé. A resiliência não é precisa, não é necessária nesse momento. Que avaliação? Eu costumo dizer que aí já do ponto da neurociência, da questão do que a gente tem discutido muito hoje, é que nós temos 3 destinos, tanto para os indivíduos quanto para a sociedade. O primeiro destino é o quebrar, é o romper, é o caos total. É ninguém fazer nada, é ninguém mudar nada, é continuar do jeito que estamos, e aí vai ser cada vez pior. Nós vamos ter uma sociedade cada vez mais doente, uso e abuso de drogas cada vez mais frequentes, suicídios maiores. Então, um dos caminhos no pós-pandemia é a gente literalmente romper enquanto sociedade e a gente jamais ter visto nível de sofrimento, de doenças, de transtornos, de remédios no mundo. Essa é uma possibilidade, se a gente não fizer nada. A segunda possibilidade é a gente resistir, é a gente ser resiliente. Resiliente é aquela pessoa que resiste ao fator estressor, à crise. É aquela pessoa que entra na crise, resiste bravamente, consegue sair da crise, mais ou menos da forma que entrou. Ela não perdeu nada, ou quase nada, ela consegue se manter. Seu casamento, sua saúde física, sua saúde mental, ela consegue se manter. Mas também não aprendeu tantas coisas, ela resistiu. E agora esse conceito novo, que foi importado da economia, os investidores, né, eles têm um comportamento antifrágil nos investimentos, que são pessoas que saem melhor do que entraram na crise. Isso são pessoas antifrágeis, isso é uma sociedade antifrágil, isso são empresas antifrágeis, isso são grupos antifrágeis. Então, na verdade, o antifrágil são aquelas pessoas que têm algumas características, que empenham uma característica que vão sair melhores do que entrou, ou melhores do que entraram. Então, aquela sua pergunta no início, é possível sair melhor do que entramos? Sim, é possível. Se desenvolvermos características antifrágeis. Quais são essas características? A primeira é entender que o imprevisível, é entender que aquilo que não está esperado mais vai ser a regra do jogo agora na existência humana. O imponderável vai ser a regra. O imprevisível vai ser a regra. Pessoas rígidas, pessoas que necessitam controlar tudo, vão sofrer muito. Porque o mundo vai ser do imponderável. Então, uma das características do antifrágil é a flexibilidade, é a criatividade, de pensar o dia a dia.
Nossa, hoje não aconteceu conforme eu esperava, mas espera aí. Criatividade. Posso fazer isso, posso fazer aquilo. Flexibilidade, não sofre. Ai, meu Deus, eu esperava que hoje fulano ia me ligar, ele não me ligou. Calma. Plano B, plano C, plano D, plano E, plano F. Então, isso é um aprendizado, isso é um amadurecimento de personalidade. Até a década de 80, 90, o mundo era estável, o mundo era um sol o tempo inteiro. A gente comprava uma geladeira, era para a vida toda. Era um carro para a vida toda. Né? E aí, da década de 90 para frente, com a revolução tecnológica, a gente vem experimentando isso cada vez mais rápido. Com a pandemia agora, o mundo é do imponderável. A característica da antifragilidade está em se preparar para o mundo do imponderável. Essa ansiedade vai reduzir. Porque ele sabe que o dia a dia é disso. Se não deu certo é porque não era o momento de não ter dado, aconteceu alguma coisa de não deu, mas e agora? Eu vou por ali, eu vou por ali. O ansioso não consegue viver assim. Ele trava. Ele sofre porque perdeu o controle. Ele sofre porque não aconteceu conforme era para ter acontecido na cabeça dele. Ele entra em crise. Então, essa é uma das características marcantes da antifragilidade. A capacidade de adaptação ao novo, ao imponderável, ao inflexível. Essa vai ser a regra do mundo agora. Se o indivíduo não souber lidar com isso, ele vai ter insônia, ele não vai dormir. Palpitações, taquicardias. Nunca se sabe o que vai acontecer, né? E cada vez mais. Se as mudanças aconteceram de 10 em 10 anos, passou a ser de 5 em 5, passou a ser de 1 em 1, agora é diária. É o presidente fala uma coisa, não sei o quê, é uma confusão danada. É o Trump, ele vai ser reeleito ou não vai, é isso, é aquilo, é China, é Rússia, é Covid, e morre um, e será que meu pai pega? Olha só o mundo que estamos inseridos. Se o indivíduo não tiver filtros, se esse indivíduo não for preparado para lidar com o mundo do imponderável, ele vai sofrer muito. Essa é uma das principais características da antifragilidade. Agora, a questão da espiritualidade, ou da sensitividade, ou desse auto-olhar não como matéria, mas como além da matéria, ela também equilibra essas novas relações, né? E equilibra mais do que no passado, ou não? Sim. Outra característica marcante do antifrágil é a sua capacidade de autoconhecimento. Sabe por quê? Porque ele não vai comprar mais uma ideia que foi construída do mundo para ele. Quem diz que você tem que ter assim, ser isso, ser aquilo, fazer aquilo outro? Nós compramos a ideia do mundo. E construímos a ideia que o mundo vendeu para a gente. Nossos pais, professores. Consumismo exacerbado faz parte disso. Mas é o mundo que nos convence disso e a gente, no automatismo, vai replicando o que o mundo nos ensina. O antifrágil, ele se conhece. Muito. Eu quero tal coisa porque é isso que eu quero. Então, o antifrágil, ele tem um poder de autoconhecimento e de autorresponsabilidade muito desenvolvidas. Porque é a partir disso que ele vai conseguir determinar foco, meta, resolução, sonhos, do que ele quer, não do que o mundo quer para ele. Quem disse que meu filho tem que estudar para ser doutor, advogado? Quem disse isso? O mundo está te dizendo isso. O antifrágil, não. Se meu filho nasceu para ser mecânico de carro, ele tem que ser um mecânico de carro, porque ele vai ser feliz da vida sendo um mecânico de carro. Esse é o mundo que está se descortinando pela frente. Isso é ser antifrágil. Isso é ir ao encontro da sua vocação, daquilo pela qual você veio fazer nesse mundo, daquilo que faz seus olhos brilharem, daquilo que te dá energia, aquilo que você vai iluminar nesse mundo. Aí é espiritualidade. Isso é espiritualidade. Isso não tem nada a ver com matéria. Isso tem a ver com energia. E não tem nada a ver com religião, principalmente. Nada, né? nada. Isso é o que faz vibrar cada célula do seu corpo. O que é autoconhecimento? O que é que faz brilhar os teus olhos? É esse o seu trabalho atual? Pensa. É a sua vocação? É o que você está fazendo? Então, a grande razão da insatisfação humana na Terra
É porque as pessoas não estão dizendo, elas não fazem o que gostam, elas não fazem o que são vocacionadas. Porque ela escolheu uma vida que o mundo determinou a ela viver. Em nenhum momento ela teve um insight, um momento especial, que ela falou, cara, eu nasci para ser pintor. Eu vou ser pintor. Não, aí ela é advogada. Bem-sucedida. Trabalha no escritório. Sofre, 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 porque não faz aquilo que veio fazer no mundo. Então, pós-pandemia, essa crise, esse caos, eu torço, eu emito todas as minhas energias para que seja esse momento de ruptura, de um novo grau de evolução humana, de despertar de consciência. Vocês usam muito essa palavra, né, no luminário, o despertar de consciência. Isso é ser pessoas antifrágeis. Opa, voltei, desculpa. Vamos lá. Nas relações, como vão ficar as relações e como você acha que Você acha que o vírus trouxe a verdade para dentro de casa ou para dentro do nosso coração? Sim, a verdade explodiu. Exatamente. A intolerância que reina nas relações, a falta de respeito da individualidade do outro. Nossas relações são assim. Eu quero que você seja da forma que eu acho que você tem que ser, e não do jeito que você é. Isso é muita intolerância, isso é muito desrespeito. Isso provoca crises e crises nas relações imensas, desde relações de trabalho a relações afetivas dentro de casa. Então, o antifrágil, ele enxerga no outro aquilo que ele é e explora as potencialidades do outro. O explorar não para si, o explorar para ajudar o outro a desenvolver suas potencialidades. Ele ama o outro conforme o outro é, de fato, com as suas próprias características. Esse é o remédio da intolerância. Esse é o verdadeiro remédio da intolerância. Quando eu entendo que o outro nasceu para ser aquilo que ele é. Pronto. Quando eu entendo isso, eu vou amá-lo desse jeito. A psiquiatria muda também? Vai fechar a porta, doutor Pablo? Não. Doutor Pablo, gente, fiz uma pergunta para ele aqui sobre se a psiquiatria muda Mudou, ele foi embora. O que aconteceu aí? Doutor Pablo, ele caiu, então enquanto ele volta, vou pedir aí a nossa equipe técnica para retomar a ligação aí com o doutor Pablo Vinícius. E vamos lá, enquanto o doutor Pablo não retorna aqui, vou contar para vocês, a gente parou no segundo dia, e o terceiro dia de Congresso Luminário. A conversa estava boa, né? Ele caiu a conexão, gente. Vamos aguardar que ele retorna. Ele levantou para pegar alguma coisa e acho que desligou o computador, desligou tudo. Vamos lá. Terceiro dia de Congresso Luminário, a ciência e os caminhos míticos, transgeracionais e espirituais. Nós vamos ter aqui, falando com a gente, o reitor de uma universidade que é a Quantum University, que fica no Havaí. O reitor vai contar para a gente, ele é médico homeopata, ele vai trazer para a gente a visão da universidade sobre a nova medicina que se descortina aí, exatamente dentro de todos esses parâmetros que nós estávamos aí conversando com o Dr. Pablo Vinícius. Bom, nós temos também um palestrante internacional, durante 2 horas, esse palestrante você vai adorar. E ele vai falar: a vida no espelho do universo é uma realidade ou uma ilusão? Esse nosso palestrante tem 27 livros publicados, vários deles publicados no Brasil.
vamos aqui, e temos também a meditação de um projeto da Quantum University, que é Meditando Todos Juntos com o Planeta. Nosso 4º dia de congresso luminário fala sobre as medicinas da consciência. E as medicinas da consciência, quais estamos chamando de medicinas da consciência? Vamos falar de medicina antroposófica, tradicional chinesa, vamos falar da medicina ayurvédica, da medicina germânica e da medicina integrativa. Teremos 4 médicas falando sobre medicina integrativa para você, tratamentos, formas de abordagem, conceitos, enfim, vai ser bem legal. E nesse dia teremos uma roda de cura com gente do mundo inteiro. Não vale, olha, não pode perder. Temos nesse dia, no 4º dia ainda, 1, 2, 3, 4 palestrantes que estão em processo de confirmação. Vamos falar da natureza quântica do DNA, com o psicólogo Antônio Ricardo Narras, e vamos ter o palestrante internacional, Dr. Carlos Orozco, que em breve estará com a gente aqui no Luminário Meeting. Nosso 5º dia, de manhã, falaremos sobre as dores psíquicas, os desafios e as estratégias de superação. Vamos falar de Dr. Carlos Veiga, estará com a gente, falando de como você pode treinar a sua mente para superar os sintomas e para preveni-los. Teremos 2 palestrantes da área de psiquiatria, falando de suicídio, dos sinais silenciosos do suicídio, e por que um outro palestrante, muito conhecido de vocês, também falando de como e por que continuar a sorrir, a viver com alegria e fé. E depois nós teremos a Tatiana Auler falando de mindfulness, vamos mergulhar no mindfulness, e também vamos com o Dr. Antônio de Ribeiro, que de Portugal vai estar falando com a gente sobre o Ho Oponopono e a neuromeditação para as dores psíquicas. À tarde, nós vamos falar de câncer, o corpo, a mente e o espírito, sobre diferentes cuidados. Vamos trazer vários médicos, trazendo uma visão multidisciplinar do câncer, incluindo alimentação, tratamentos, diagnósticos, aparelhos, né? E várias formas de cuidado. Nesse painel nós temos o Dr. Antônio Gimenez, que de fora do Brasil, não sabemos ainda de que país ele vai falar. Ele tem o Hope for Cancer, que ele tem um livro chamado Os 7 Princípios Fundamentais para o Tratamento do Câncer. Ele trata pacientes com metástase em 3 hospitais dele, e com resultados de sucesso, e ele só se utiliza de medicinas integrativas. É bem interessante essa palestra. E vamos ter o Dr. Paulo César Frutuoso, trazendo os aspectos espirituais e científicos do câncer. E à noite, mais uma meditação. Nosso 6º dia, nós vamos falar dos novos paradigmas, que tratam a questão holográfica da mente, né? E a questão holográfica do universo. Segundo o doutor Francisco de Biasi, esse é o novo paradigma que muda tudo no mundo. Então, aquela ideia que a gente tinha de uma vida nova para frente, ela vem a partir desse conceito holográfico de criar, de viver, de se curar, né? A energia das células, como é que elas impactam o seu dia a dia, as suas decisões. E, para fechar, nós vamos ter no domingo, nós temos também o Vinícius falando de flow, estado flow, nós temos um tratamento com massagem de som,
E à noite nós temos como que você junta tudo isso para realmente você ter uma nova dinâmica na economia, na educação, na mídia e nas relações. Como criar esse novo mundo, e vamos juntos lançar um grande manifesto para o mundo inteiro, que é esse mundo novo que a gente quer. Tá bom? Esse é o Congresso Luminário deste ano, online, 100% online. Você se inscreve, assiste a palestra que você quiser, participa ao vivo, entra nas salas de meditação, nas salas de tratamento, recebe tratamento, participa de vivências, vai à feira, compra e recebe em casa. Gente, coisa melhor? Não tem. E óbvio, com toda aquela energia que o Congresso Luminário trouxe para você. A gente só não vai poder se abraçar fisicamente, mas vai poder estar juntos e vai poder trazer, ou nós vamos levar para a sua casa toda a energia de harmonia, de amor e de paz. Nós temos neurocientistas, psicólogos, neuropsicólogos. Olha, nós temos, eu não sei, eu pulei muita gente boa que vem, tá? Temos o Luciano Alves, que estará conosco, ele já esteve aqui, né? E aqui no meeting vocês vão poder ter uma provinha, um gostinho do que será o Congresso Luminário, tá? Deixei de falar algumas pessoas aqui muito incríveis, mas olha, acessa o nosso site, lá você vai conseguir ver todos os nossos palestrantes. Então, venha saber como vivenciar a nova consciência, venha conhecer esses caminhos da ciência, caminhos míticos, transgeracionais e espirituais. Venha conhecer mais medicinas da consciência, como é o seu DNA, como é que ele se transforma, por que o amor é importante. Não sou eu que estou dizendo, não, gente, é a ciência. Não sou eu, é a ciência. E gente gabaritada para dizer isso. Profissionais, doutores. Muito legal, né? Vamos falar dos desafios e estratégias na superação das dores psíquicas, vamos falar do câncer, dos paradigmas, e esse todo entrelaçado no planeta. Congresso Luminário, www.congresuluminario.com.br, e, por favor, não deixa de nos seguir nas redes sociais. Gente, o doutor Pablo realmente teve uma questão, ele está mandando aqui para a gente, ele não está conseguindo acessar novamente a nossa... Vamos ver aqui se eu consigo. A nossa técnica está em contato com ele pelo celular? Sim. Sim. Como fazemos? Encerramos, aguardamos o doutor Pablo. Meu Deus! Mas é isso. O que mais eu posso contar para vocês? Estamos com 20% de desconto. Uma promoção de 20% menos se você se inscreve hoje. E o seguinte, quem se inscreveu para o congresso físico, tá? Que se inscreveu até a pandemia, logo depois da pandemia, tivemos algumas inscrições ainda. Quem se inscreveu para o congresso físico, que tem uma data que eu acho que eu não vou chutar aqui, mas está lá no site da inscrição, tem direito a participar do congresso online desse ano e do ano que vem. Isso porque nós tínhamos vários setores e o congresso online ele fica reduzido a um setor. Teremos atendimentos, vivências, palestras e feiras e várias salas com vários temas interessantes. Vamos falar de aromaterapia, vamos ter lá equipamentos incríveis hoje que estão aí desenvolvidos pela ciência, por laboratórios, que trazem tratamentos para várias doenças. Bom, estou aqui aguardando uma posição da equipe para nos dizer do doutor Pablo o que aconteceu, que ele não consegue voltar. Doutor Pablo Vinícius.
Ele foi fazer uma brincadeira e tropeçou e caiu. Oi, Tânia. Olá, doutor Pablo nos abandonou. Então, entrando aqui dizendo que nós não estamos conseguindo contato com ele, eu não sei se acabou a bateria dele, tá? Então, o telefone não está atendendo no momento. Então, acho melhor não esperarmos, tá bom? Mas vamos fazer a meditação. Ana Maria Gomes, vamos. Fizemos uma prece aí no início do nosso encontro. Oh, que pena, né? Estava tão bom um papo aqui com o doutor Pablo, não tá? Vocês gostaram? Vocês têm alguma pergunta para a gente encaminhar para o doutor Pablo? Que vocês querem fazer alguma pergunta ou sobre o luminário? A gente quer muito voltar com as meditações, tá, Ana Maria? Muito, às 6h, mas nós estamos, assim, mergulhados na programação do Congresso Luminário, e temos aí vários palestrantes ainda internacionais fechando, então é concentração total, a nossa equipe é pequena, a gente faz por uma total fé, amor, dedicação, a causa, né? A causa de podermos transformar cada um nesse... Bom, então, já que eu estou tentando aqui o Pablo também pelo meu WhatsApp, e nada, um pontinho só. Então, vou convidar, agradecer a todos vocês, vamos fazer uma meditação, sim. A contribuição dele já foi maravilhosa. O Pablo é uma pessoa que a gente gostaria, novamente, que tivesse uma sala, né? No nosso congresso. E se vocês têm, a Ana Maria está falando, o Deepak Chopra e o Amit. O Dr. Deepak Chopra, ele tem um congresso em São Paulo, todos os anos. O congresso desse ano foi adiado para o ano que vem. Nós temos até uma intenção de convidá-lo para uma ação mais de meditação, mais não palestra, em função do congresso dele em São Paulo, que ele se dedica 100%, né? O doutor Amit é sempre uma alegria tê-lo, e também é nosso convidado, né? Todos os nossos palestrantes do ano passado são convidados esse ano para participar dos debates, para participar das salas de bate-papo com os nossos inscritos. Vamos ver quem a gente consegue trazer. Pede lá no nosso Instagram, que a gente, olha, fulano, tantas pessoas querem vocês lá na nossa sala de bate-papo, vamos lá. Vai ser bem legal, nós estamos chamando de Sala Mundo, vai ser bem legal, tá? Bom, eu espero que vocês apareçam no Congresso Luminário e já se preparem para estar com a gente, tá? Vamos encerrar, então. O Pablo realmente teve algum problema mais complexo aí com o equipamento dele, telefone, sei lá, não sei o que aconteceu. Eu vi tudo cair. E integrativa e holística diferem o quê? Olha só, eu não sei se sou a melhor pessoa para te responder, Olga, mas quando nós falamos de holística, nós sempre buscamos a visão holística. Doutor Pablo voltou, a visão holística, que é uma visão do todo. Quando a gente fala de medicina integrativa ou de tratamentos integrativos, nós estamos usando vários recursos, às vezes várias áreas da medicina, para tratar aquela questão. Então, é um pouco diferente. Você integra a homeopatia com uma massagem, com uma aromaterapia, com um reiki, com outros tratamentos aí que a medicina está enveredando pelos lados da ciência. Doutor Pablo, achei que você brigou comigo. Me deixou aqui assim. Você achou que eu tinha sido abduzido? Você lá, né, falando de modo duro.
Deu pau aqui no meu celular, não sei o que aconteceu, eu sei que arrumei outro cenário, arrumei um computador, agora a gente pode ficar aqui até meia-noite, 1 hora, 2 horas, agora... Até meia-noite acho que a gente não fica, não, mas é uma alegria ter o senhor de volta aí, com toda essa força, essa fé. E eu fiz uma pergunta e o senhor, caiu fora. Eu falei, bom, não tem mais psiquiatria no mundo, no novo mundo, né? Tem? Esse é meu sonho, viu, Tânia? Esse é meu sonho. Eu milito muito nessa luta de menos medicalização da vida, menos psiquiatria, menos doença, menos psicotrópicos, menos tarja preta. Então, assim, até muitos colegas não gostam desse meu posicionamento. Então, você estava falando da medicina integrativa agora, e eu acho que o grande diferencial da medicina integrativa, da medicina tradicional, convencional, é a gente tentar atuar na causa, sabe? Da queixa, e não simplesmente medicar a queixa. Eu vou dar um exemplo para você. Na psiquiatria, a pessoa chega e fala assim, eu até ensino as pessoas a ir em médico, depois eu vou ensinar vocês a ir em médico, a se queixar para médico convencional. A pessoa chega na psiquiatria e fala assim, doutor, pois não, o que eu posso lhe ajudar? Ah, doutor, eu tô com dificuldade para dormir, aí eu tô irritada também, eu tô com compulsão alimentar durante o dia e tô sem energia, sabe? Tô assim, aí o médico vai, aí no final da entrevista o médico dá um remédio para ela dormir, um para irritabilidade, para ela acalmar, um para energia e um para compulsão alimentar. Veja bem, então, que o médico medicou as queixas. E, na verdade, uma paciente dessa, você tinha que perguntar assim, vem cá, o que está tirando seu sono? Por que você está tão irritada? Por que comendo muito? O que está acontecendo com você? Aí é outra história. Mas, Tânia, também tenho que confessar que o mundo não está preparado para isso ainda. Porque as pessoas que procuram a psiquiatria, elas não querem o porquê não, elas querem o remedinho. A maioria. Quando eu levo as pessoas ao exercício do porquê, elas não gostam muito não, eu percebo isso. É verdade. Ô doutor, deixa eu falar um negócio. Eu não marquei consulta com nutricionista não, marquei com psiquiatra quando eu começo a falar de alimentação. Você entendeu? Porque assim, o mundo não está preparado para um mundo sem psiquiatria. Então, na verdade, a gente tem que fazer um preparo dessas pessoas, instigar essas pessoas a buscarem esse novo patamar de consciência. Aí sim, a gente vai estar consolidado, talvez, um mundo para que tenha menos psiquiatria. Então, assim, o Luminário está no caminho certo, né? Vamos cada vez mais conscientizar as pessoas da importância de olhar para o coração, para a alma, para os seus desejos, para suas ansiedades também, né? Porque, assim, vocês estão completamente alinhados com esse novo momento, eu acho, porque assim, vocês não negam as coisas, sabe? Ciência e espiritualidade, né? Desenvolvimento humano. Então, ao mesmo tempo que você traz uma pessoa do desenvolvimento espiritual, você leva um cientista para falar da sua ciência. Então, a ideia do Luminário eu acho fantástica por causa disso. Não é a negação da ciência e a hipertrofia da espiritualidade, não se hipertrofia nada, se considera que tudo é muito importante, que tudo é uma soma, né? Eu costumo dizer o seguinte, não adianta você levar uma pessoa para meditar se ela está anêmica. Não adianta você estimular o desenvolvimento pessoal de uma pessoa se ela não dorme. Ela não vai absorver o que você está ensinando para ela. Então, cuidar da biologia, cuidar do corpo físico, cuidar da mente, é uma condição dela atingir graus maiores de desenvolvimento. Ela tem que estar bem. Porque se ela está com dor, se ela está sofrendo fisicamente, cara, você pode botar o monge budista mais especial do mundo. Ela vai estar olhando assim para ele assim, o que ele está falando mesmo? Não está absorvendo. Porque o físico não está bom. Então eu acho que essa interação que vocês promovem, estimulam, é fantástico. Eu acho que não é o futuro, não. Eu acho que já é o presente. Eu acho que a pandemia acelerou o Luminário. Eu acho que a pandemia colocou o Luminário mais em evidência.
porque, como eu disse aqui no início, cara, estava todo mundo levando isso meio assim, aos trancos e barrancos. Muita pessoa olhava o luminário com aquele olhar preconceituoso ainda. Olha lá, o povo sem nada para fazer, que vai ficar lá meditando. Minha filha, viver é trabalhar, é bacana. Hoje, esse indivíduo que tinha esse preconceito, porque nem conceito, é preconceito, ele tá padecendo. E aí talvez ele ouve um palestrante seu, alguém que você coloca aqui, ele fala, cara, eu preciso disso. A pandemia que fez isso. A pandemia que trouxe essa urgência, acelerou, catalisou esse processo que eu acho que ia demorar décadas para acontecer. Né? Então, assim, a minha voz, a sua voz, a voz das pessoas envolvidas com isso, a gente estava atuando meio que como profeta de um tempo vindouro. Que precisamos disso, não dá mais, gente, não dá mais, vamos se atentar para tal coisa. Mas, assim, eu percebia que as nossas vozes eram uma voz muito solitária, de poucos no mundo. O sistema era muito maior que a gente, o sistema do automatismo. E eu acho que a pandemia veio dar uma quebrada nisso e as pessoas estão com os ouvidos mais abertos. Quebrou a janela, né, doutor Pablo? A gente poderia dizer, né? Olha, a nossa equipe, essa pergunta é da equipe, hein? Muita gente está com dificuldades para dormir durante essa pandemia, principalmente os idosos. O que fazer? Essa dificuldade do sono que a gente teve com a pandemia foi devido a essa ruptura abrupta, súbita, e quase que total das nossas rotinas. Né? Existia uma rotina anterior, sejam dos idosos, das crianças, dos adultos, jovens, né? Então todo mundo estava inserido na sua rotina. E deixa eu falar uma coisa, o cérebro precisa, pelo incrível que pareça, de uma mínima rotina para ele se organizar. Tá? Então, assim, as pistas do ambiente funcionam como sincronizador dos nossos relógios biológicos. Vou te dar um exemplo. Quando você acorda, vai ao banheiro, escova os dentes, faz o que você tem que fazer e bota a sua roupa de trabalho, aquela roupa de trabalho é uma pista, é uma mensagem para o seu cérebro que é hora de ativar, de melhorar a atenção, a concentração, a orientação, porque você vai começar a usar sua cabecinha para trabalhar. Olha que interessante. Assim como você bota o pijama, o seu cérebro entende que, opa, parece que agora vai ser hora de relaxar e dormir. Então, o ambiente, ele nos dá pistas do que fazer. E isso é um sincronismo perfeito entre o ambiente e o meu relógio biológico. O que aconteceu com a quarentena e o confinamento? Tiramos as pistas ambientais da noite para o dia. Os nossos relógios biológicos ficaram confusos. Agora, quando você acorda, você fica com seu pijama. Ele tá esperando. E pijama, para ele, é relaxar. E ele está interpretando assim. Quando chega, aí você não botou a roupa do trabalho e nem tirou para botar o pijama. Ele perdeu o ciclo da ativação e do repouso. Por isso que chega à noite ele está estranhando. No final eu fiquei com pijama. Pelo amor de Deus, tira o seu pijama quando você acordar. Mostre para o seu cérebro que é momento de dia, de produzir, de ativar o seu cérebro. Ele vai entender, ainda que você esteja em casa. Pega um canto lá da sua casa e não trabalhe na sua cama. A cama para o seu cérebro é dormir, é descanso, é sonhar. Nem no seu sofá. Arruma um cantinho. Então o idoso, e aí eu vou chegar no idoso, o idoso sofreu muito isso pela ruptura da rotina dele, da casa. Remédio para isso. Tentar manter a rotina mais próxima do normal. O que eu quero dizer com isso? Seu horário de dormir, seu horário de acordar. Agora que a gente está um pouquinho mais livre, a tendência é dormir mais tarde, acordar mais tarde, comer fora de horário, bagunça tudo. Mantenha o horário dele de dormir, mantenha o horário dele de acordar, tira a roupinha dele, rotina, mais próxima do normal. Esse relógio biológico volta a sincronizar, ele volta a funcionar direitinho. Muito legal, muito legal. Vamos lá, André Lima Carvalho, obrigada pela sua pergunta. Pelo seu comentário, né? Ele diz o seguinte: minha esposa vai ao médico e não deixa ele falar. Às vezes o médico tem que pedir a palavra a ela. Essa é boa. Vixe, André, aí ela deve sair de lá com uns 20 remédios, hein? Porque se ela fala muita queixa, é um remédio para cada queixa.
Então, cuidado como é que você vai lá, cuidado com o número de... É assim que eu ensino o paciente aí a médico. Ô, Tânia, eu falo assim, quando você for em médico, esses convencionais, assim, que medica a queixa, escolhe umas duas, tá? Escolhe umas duas. Tipo assim, doutor, pois não, o que eu posso te ajudar? Ah, eu tô com dor na barriga, aqui assim, no pé da barriga, assim. Como é que é essa dor? Ela queima. E que mais? Só isso. Como assim? É só... Porque se tu começar a falar um monte de queixa, tu vai sair com um remédio para cada queixa. Escolhe umas duas. Escolhe umas três no máximo. Deixe de pensar. Porque se tu inventar, ó, o André, se sua esposa fala demais, então dependendo do médico, ela vai sair com muito remédio. Mas brincadeiras à parte, isso é uma meia verdade, tá? A medicina convencional, ela está muito viciada, muito concentrada em resolver a queixa do paciente, mandar você embora de lá e chamar o próximo. Qual que é o quê? Dor de cabeça? Toma. Próximo. O que é dor de barriga? Toma. Próximo. Por causa do volume, por causa da correria. Entendeu? Dor de cabeça tá doendo? Por que sua dor de cabeça? Por que sua cabeça tá doendo? Cara, não tem mais como fazer isso numa medicina convencional como a gente está praticando, sabe? Então, assim, não é nem a maldade específica do meu médico ser mal e tal. Ele aprendeu assim. Está replicando isso. E a medicina está cheia, né? Tá com esse padrão de funcionamento. É interessante, nós vamos ter no Luminário esse ano um painel, um dia inteiro, que eu acho que é o sábado, tenho certeza, falando, não, é a sexta, sobre as medicinas da consciência, né? É isso mesmo? É sexta-feira, 30 de outubro. E teremos ali todos médicos, né? E é muito legal você ver médicos formados há mais tempo, médicos e médicas, né, formadas mais recentemente, se dedicando a essas novas medicinas, né, que eu chamo de nova medicina, mas nem às vezes são, né, porque você tem, por exemplo, a medicina germânica, a homeopática, a chinesa, são, né? Milenar. Mas, por exemplo, nós temos aqui uma palestra de 4 médicas jovens, lindas, gracinhas, integrativas, e são médicas, eu não sei se é certo eu dizer isso, mas são médicas alopáticas, né? Se formaram, fizeram residência, e ali mais se abriram para cursos e para essa visão do ser humano, que é a visão que a gente torce, né, para que a medicina, de uma maneira geral, alcance esse olhar, né? Esse olhar integrativo, esse olhar mais... Eu acho que a filosofia grega diz que a virtude está no meio. Eu acho que é isso, sabe, Tânia? Assim, nada é 100% bom, nada é 100% ruim. O sábio, ele consegue extrair o bom de tudo que ele entra em contato. Então, a medicina alopática não é para ser descartada, não é isso, a ideia não é essa. A ideia é a gente ter um discernimento melhor das coisas, sabe? Tem muita coisa boa. Por exemplo, eu uso a alopatia e ela é precisa. Vai tratar um cara com surto psicótico com ampliação de consciência? Não dá. Não dá. Ele está delirando, ele está agressivo. É a alopatia. Agora, vamos tratar as bases desse surto psicótico, aí é o processo. Aí é esse aprofundamento, né? Então, eu costumo dizer que a medicina convencional, ela daqui a pouco vai ser o atípica e o atípico vai se tornar o convencional, ou seja, eu acho que vai ser a maioria dos profissionais. Porque, como eu disse para você, estamos em um momento de transformação, de mudanças, um ponto de inflexão que nós estamos. A crise nos está levando a isso, o caos da pandemia está nos levando a isso. Então, precisa haver essa mudança da medicina, das engenharias, de tudo. Um novo pensar, um novo conceito, uma nova sociedade, uma nova economia, né? A gente tem que sair da competitividade e ir para o cooperativismo. Não dá mais, gente. Não dá mais. Para a gente ter o mundo não suporta mais. Nós vamos acabar com floresta, nós vamos acabar com animal, nós vamos acabar com tudo. Se a gente continuar no mundo competitivo. E aí tem aquela história, né? Se o homem não aprender, Deus vai mandar outro vírus, hein? Se o homem não aprender agora, vai vir outro pior. Não.
Não precisa de Deus mandar, não. Se a gente continuar acabando com as florestas, vai vir, pô, outro vírus maluco aí, velho. Natural. Isso é lógico. A poluição aí vai acabar com a camada de ozônio, daqui a pouco todo mundo tá com câncer de pele, pô. Não é Deus que mandou o câncer de pele, não, foi a gente. Então, assim, a verdade é que nós vamos caminhar inexoravelmente para a destruição nossa, da espécie. Então, assim, é uma oportunidade, que eu vejo que é uma grande oportunidade da gente estabelecer novos princípios, novos valores, sabe? Da gente entender que o mundo ele precisa ser mais cooperativo do que competitivo. É isso aí. Olha, o André Lima, ele trouxe aqui para a gente... Ah, não, desculpa, André Lima, ele fez uma pergunta, mas eu ia, inclusive, colocar um outro comentário dele, depois eu volto com essa pergunta, que ele diz o seguinte, que é verdade o que você disse, que o gasto dele com farmácia é alto, então, viu? E ele pergunta se ouvir música calma, instrumental, ajuda a induzir o sono. Ô, André, tudo em relação a sono, se eu tiver 100 perguntas relacionadas a sono, as minhas 100 respostas será depende. Tudo que está relacionado a sono é altamente personalizado. Ele foi feito para você. Doutor, é verdade que o segredo do sucesso é acordar 4 horas da manhã e meditar? Depende. Para as pessoas matutinas, que têm facilidade biológica, genética de acordar cedo, sim. Para os matutinos vai ser uma sessão de tortura e não de meditação. Depende. Doutor, é verdade que a gente tem que dormir 8 horas por noite? Depende. Tem gente que dorme 6, tem gente que dorme 7, 8, 9, 10. Depende. Você entende? Então, assim, doutor, música instrumental facilita o sono? Depende. Depende da sua sensibilidade a isso, a induzir o sono. Então, tem gente que tem uma sensibilidade bacana, ela relaxa e dorme. Tem gente que fica ouvindo a música ativa e não dorme. Entendeu? Então, qual que é a minha dica em relação ao sono? Comece a perceber cada nuance dessa para você. Se a música instrumental te dá sono e você dorme bem, pelo amor de Deus, se vier o guru dos gurus dos gurus dos gurus, o autor do best-seller intergaláctico marciano plutônico, dizer que faz mal, acredita em você. Porque ela te faz bem. Você entendeu? Então, em relação a sono, a questão biológica, gente, não tem fórmula para todo mundo. Não tem um padrão único para todos. Somos seres únicos, biologicamente. O que faz bem a você pode fazer mal ao seu vizinho. Então, perceba essas coisas em você. Café. Posso tomar café à noite? Depende. Tem gente que é sensível, tem gente que não é. Se eu tomar café à noite, acabou. É 3 dias sem dormir. Eu fico lá revirando na cama. Minha mulher toma 1 litro de café e dorme. Geneticamente determinado. Tá bom? Então, perceba as coisas em você, autoconhecimento, e viva com as coisas que te façam bem. Só isso. Legal. Bom, sua dica de rotina me ajudou, tá? Dizendo aqui a Gildemária. Obrigada, querida, pelo seu comentário. Meu filho começou a usar uniforme para assistir a aula online e fez muita diferença. Vou falar isso para o meu filho fazer com meu neto, porque vou te dizer, beijo, uma aula online. Muito bem. Olha, gente, nós aqui já estamos abusando da boa vontade aqui. Vamos ver se tem mais pergunta. O Edson Glauco. Peraí, Edson. Eu estou atrapalhando a equipe, né? Porque eu estou me metendo aqui de tudo. Mara Regina. Cristina, doutor, o que acha do uso da melatonina? Ô, Cris, a melatonina, ela... Primeira coisa que você tem que saber, melatonina não é um indutor do sono. Melatonina não é tratamento da insônia, com dificuldade para pegar no sono. A melatonina, ela é um sinalizador para todos os outros órgãos que vamos dormir. O que eu quero dizer com isso? Para você ter uma ideia, a melatonina ela começa a aumentar 2 horas antes de ir para a cama.
Vamos pensar na natureza? Como é que era antes da luz elétrica? O sol se punha, não tinha plug para acender a luz, aí a luminosidade caía, a nossa melatonina começava a aumentar, mas ninguém ia para a cama imediatamente. Dava ali 1, 2 horas, as pessoas iam dormir. O sol vinha com sua luz, inibia e eu acordava. Olha que maravilha. E aí nasceu a mãe da insônia moderna. Se chama eletricidade, energia elétrica. Ela é a mãe da insônia. Porque quando o sol se põe, eu ligo a luz, sol. Minha melatonina não aumenta. Porque essa luz branca, ela é interpretada pelo meu cérebro como sol. Como a sua melatonina não aumenta, aí você está lá, cheio de atividade à noite, ó, cuidando do filho, cozinhando, sei o que lá, trabalhando, respondendo e-mail, e rede social, super bacana. Ah, vou dormir. Aí desliga tudo, escova os dentes, toma um leite, cama. Vai fritar. Porque é a partir dessa hora que a sua melatonina vai começar a aumentar. É 2 horas fritando. Sabe o que você faz? Vou marcar uma consulta com o doutor Pablo, porque eu tô com insônia. Doutor, eu tô com insônia. Insônia nada. Você tá com maus hábitos noturnos antes de você dormir. E o que a melatonina faz nesse contexto? Quando ela começa a aumentar, ela começa a mandar mensagens assim, ó. Coração, pode diminuir os batimentos que daqui a pouco estou dormindo. Rins, diminui a filtração. Cérebro, começa a diminuir. A melatonina é esse hormônio que sinaliza para o corpo que você vai dormir, relaxar e dormir. Maravilha. Doutor Pablo, olha, é sempre uma alegria tê-lo conosco. A Gildemária Lacerda está dizendo, meu guru Pablo me deu uma dica que me ajudou demais, diminuir a luz ambiente. É isso aí, Gildemária. Obrigada, né? Eu não tenho palavras para agradecer. Eu contei, na hora que você caiu, eu falei uma coisa que você não pode negar. Eu disse que você vai estar no Congresso Luminário lá, batendo papo com a gente, conversando, dando palpite, ajudando, fazendo laços, uma sala especial lá de bate-papo e orientações, e uma mini palestra lá, ou sei lá, e vai ser uma alegria. Pode contar comigo, você sabe disso, é um prazer muito grande, igual eu falei para vocês, eu super me alinho com esse conceito de vocês, né? Quando me apresentaram isso ano passado, eu já estava nessa vibe, eu já estava nesse alinhamento, falei, cara, é isso aí que se precisa, então pode contar comigo aí para tudo, é sempre um prazer, um pedido seu é uma ordem, não é um pedido. Então, é sempre um prazer, tá bom? Manda um beijo aí para todos da equipe, um carinhoso para o Guto, para a Maiara, para a Vera, são pessoas do coração. Então, muito obrigado pelo convite. Olha, eu que agradeço demais, assim, sempre, o ano passado, esse ano, sempre os nossos encontros são maravilhosos. Agradeço todo mundo aí que está nos acompanhando e reforçando, né, gente, inscrevam-se no Congresso Luminário. E eu acho que é importante a gente dizer, nós buscamos ser a reprodução do que a ciência descobre, né, do que a ciência pesquisa, do que a ciência contextualiza sobre consciência e espiritualidade, essa visão holística, essa visão integrativa, fundamental, para essa posição que o Dr. Pablo nos traz, de flexibilidade, de olhar para o homem, olhar para o ser, né? Não somos aqueles que brigamos com a alopatia de jeito nenhum. A gente sabe honrar o conhecimento da ciência, que avançou tanto, né, em tantos anos, e tantas vidas são salvas e foram salvas até hoje. Então, não é isso, não somos apartidários, né? Não somos partidários, na verdade, somos cooperativos. Queremos só trazer novas experiências e novas possibilidades para quem acha que essa cura integrativa ou pelo amor, pela satisfação, é coisa de religiosidade. Não é. É coisa de ciência pura e verdadeira, não é isso?
Maravilha, eu queria agradecer aqui aos meus seguidores, que eu tenho toda segunda-feira eu tenho um divã, sabe, Tânia? E Opa, hoje tá aqui, ó. eu fiz o meu divã com você aqui, chamei todos para estarem aqui, tá aí a Cleilma, a própria Gil, a Mara, tem muita gente aqui que me escuta lá, me vê lá no divã, e hoje fizemos o divã aqui com você. Então, eu queria agradecer aí a todos que estiveram aqui com a gente sabe que tempo hoje é precioso, eu sou muito grato pelas pessoas que me ouvem, sabe? Porque tem tanta gente falando, e o tempo é tão escasso, que uma pessoa para parar para te ouvir, ela é digna de você agradecer, não é verdade? Então, eu sou muito grato às pessoas que me ouvem, porque eu sei que realmente o mundo é muito corrido, o tempo é muito curto, e muita gente falando. Então, é uma honra você ser ouvido hoje, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, e eu queria encerrar dizendo que a verdade, ela é única, ela é uma verdade só. Só que, às vezes, ela é muito complexa de ser entendida. A ciência, a espiritualidade, então, na verdade, isso são partes de um todo. Mas estamos falando do mesmo processo, de um processo único, verdadeiro, da lei universal. Então, quando a física descobre uma lei que rege determinado fenômeno, talvez ela esteja usando palavras diferentes que a psicologia está usando, que a medicina está usando, que a sociologia está usando, que aí vai, que o artista está usando, né? Então, todos estão falando, ou todos estão tentando dissecar a verdade, para a gente vivê-la. Então, na verdade, é uma coisa só, com os olhares, com os pontos de vistas complementares, e não competitivos. Então, acho que a ideia é essa, tá bom? Uma boa noite a todos e muito obrigado mais uma vez. Obrigada, doutor Pablo, e até breve, se Deus quiser, no Congresso Luminário. Obrigada. Grande abraço. Valeu.